Vamos começar a aula então. Hoje eu quero falar um pouco sobre projetos, tá? Que é o que a gente viu, né? A gente fez um overview sobre a parte de instalação, implementação de máquinas, instalação de software e tudo. Então a gente vai fazer uma espécie de um orçamento bem simples ainda, tá? De como que a gente faz uma implementação aí numa empresa que tenha é, que tenha aí uma nova solicitação, uma empresa que está começando, tá? Então a gente viu um pouco sobre virtualização, instalação de programas, instalação do sistema operacional e identificando um problema ou outro que pode ocorrer, tá? Uma microempresa precisa dos serviços de TI. Ele precisa de 30 máquinas físicas, tá? Com Windows instalado. A gente vai fazer aqui, vou mostrar aqui mais ou menos como a gente costuma fazer uma pesquisa, tá? Instalação dos programas essenciais. Quando eu falo programas essenciais, o que uma empresa geralmente ela precisa? Ela precisa do Windows, claro. Ela precisa do Office. Ela precisa de PDF e os codecs, geralmente os plugins que são mais comuns, né? Que a gente pode encontrar, inclusive, até mesmo no Ninit. Ou então a gente já pode deixar baixado no pendrive caso a gente não tenha internet ali, tá? Então essa é a forma mais rápida da gente poder fazer isso. Como é que a gente faz, né? A explicação da melhor forma da instalação de tudo e rápido, orçamento de softwares e orçamento do serviço. Então, quando eu falo em melhor explicação, quando a gente vai passar um valor para o cliente, a gente tem que passar para o cliente qual é a melhor forma que a gente vai fazer e qual é o tempo que a gente vai poder entregar aquilo. Na maioria das vezes, quando o cliente procurar para poder fazer esse tipo de serviço, ele vai procurar em cima da hora que você precisa entregar isso rápido e que você precisa passar logo o orçamento para ele. Na maioria das vezes, como é uma microempresa e o cliente ele não tem nem sequer ideia sobre essa parte de informática, ele vai achar que é algo assim muito barato, até mesmo as máquinas, tá? Então vai começar a vir as ideias aí de que eu eu vi uma máquina vendendo não sei o que aonde, mas se eu comprar uma máquina assim, e se eu instalar o Linux ao invés do Windows por causa de licença? Porque aí você vai explicar para o cliente tudo com relação à licença. E a questão de você explicar para o cliente essa questão da licença, da importância dele ter tudo licenciado, essa é uma das partes mais difíceis. Por quê? Porque o licenciamento do Windows é caro. O licenciamento de software, ele não é barato. Não é uma coisa barata. Então, o cliente, geralmente, ele tem uma certa dificuldade de poder compreender isso, de compreender os problemas que ele pode ter. Ele, assim, é muito difícil entrar na cabeça do cliente que os softwares, a importância das máquinas que ele precisa para fazer funcionar fazer determinadas funções ou utilizar um determinado software, tá? Então, e o orçamento do serviço. Daí, quando ele vê que vai estar tudo muito caro, ele vai achar que praticamente o teu serviço vai ser de graça.
porque ele já acha que ele já está pagando uma fortuna com os softwares e com as máquinas e que você não está fornecendo assim nenhum tipo de alternativa. É claro que tem muita gente que acaba oferecendo outras alternativas, né? Mas essas outras alternativas, gente, é a pior. É a pior. É a pior coisa que o cliente pode fazer, tá? Porque ele vai se acostumar com aquilo ali. Eu vou dar um cenário para vocês, para que vocês possam entender como que vai ser esse cenário, tá? O cliente, acabou de montar uma empresa que ele precisa de 10 máquinas. Ele descobriu que ele vai precisar de 10 máquinas, 10 computadores. Daí, ele não fez os cálculos que ele precisaria de computadores. Aí beleza, ele vai lá, de repente ele fechou um contrato aí com uma empresa legal, uma empresa bacaninha, ou um tipo de contrato com o governo, alguma coisa, e aí ele vai lá e, pô, vou correr atrás disso daí. Não sei nada de informática, e aí vou procurar alguém que sempre você encontra alguém que sabe mexer com isso, que sabe trabalhar com isso. Enfim. Aí beleza, ele foi lá, contactou, e aí ele chegou e falou assim, cara, eu preciso de um computador, isso, assim, e que me custe R$ 700 cada computador, pelo menos. Eu estou disposto a pagar até R$ 700. Eu estou contando um cenário real, tá? Tá, mas você quer R$ 700 com todas as licenças e um computador bom e ainda que dure 3 anos? Eu falei, então, cara, na verdade, se você for ver, nem teu celular e nem tablet consegue fazer esse tipo de coisa. E detalhe, tinha um iPhone, né, de quase 4 mil, né, na época. Então, para você ver, assim, a questão da prioridade. A questão do que é prioridade na empresa e a cultura de você. Qual é a diferença de você querer investir no seu trabalho, investir na sua empresa ou só querer ganhar dinheiro? E aí, beleza. Mas, enfim, assim, essa é uma longa discussão que a gente não vai conseguir tirar da cabeça de muito empresário. A gente não vai conseguir, isso é uma cultura que já está arraigada aqui no Brasil. É... Enfim. Bem, então, você, de qualquer forma, você vai lá e faz um orçamento. No momento que você for lá e você fazer um orçamento, você vai tentar ver todas as alternativas legais. Você vai ver, vai passar para ele, aí você passou lá, vamos supor, tô chutando um número. Cara, você não conseguiu essa máquina por R$ 700 porque era inviável, você não ia conseguir. E aí você conseguiu lá no total ali as 10 máquinas com os software, com tudo que ele queria, deu 11 mil. E aí beleza. Aí deu R$ 11.000, você passou pro cara, o cara ficou maluco, ele falou que ele não nem cogitar ele gastaria ou teria dinheiro para poder pagar isso daí. Aí você fica assim, tá, e ainda tem o teu serviço ainda, né? E aí, não, cara, é um jeito de me ajudar. Aí o que que você faz? Você acaba, que muitos acabam fazendo, passando de forma errada. Aí ele vai ver, compra uma máquina sistema operacional, baixa aquele Windows gratuito do Google. É... Aí você vai lá, faz a instalação e o serviço das máquinas que ele comprou até sem Windows. Ele até conseguiu montar algumas máquinas, essas 10 máquinas, né? Vamos supor que você até conseguiu por R$ 800. Conseguiu montar ali. Estou dando um exemplo, tá, gente? Conseguiu ali por R$ 700.
E aí no total ali deu ali uns 7 mil, aí ele foi lá, claro, pegou, parcelou, e aí ele ainda quer que teu serviço ainda seja bem baixo ainda, e aí você ainda vai chegar e vai cobrar para ele, vamos supor, tô chutando, tá? Ele vai querer que você compre R$ 65 por máquina, as 10 máquinas, então ele vai te pagar 650. Então no final ele vai pagar ali 7.750 pelo serviço, tá? Então ele foi lá, deu uma economizada, e a principal desculpa dele foi porque ele não tinha dinheiro para poder investir. Ele não tinha dinheiro para poder investir nisso daí. Só que é aí que tá. A empresa dele vai crescendo, aí ele precisa de mais máquina, mais máquina. Quando ele vê, cara, ele tá faturando um valor bem legal, onde ele já tem um número de usuários bem grande, e ele tá com tudo pirata. Ele tá com todos os softwares piratas. E só o fato de ele pensar, e ele tendo até condições de poder parcelar e tudo, e se fosse alguma outra emergência, ele poderia manter esse ambiente aí todo legalizado, ele não faz. Aí o que acontece? Existem algumas maneiras da fiscalização, principalmente da Microsoft, acabar descobrindo, né? Uma das principais é denúncia, outra também tem também a questão de atualização. Sim, existem diversas formas, mas a principal geralmente é denúncia. Então, cara, o que acontece? Ele é atuado nisso daí, a Microsoft acaba entrando em contato com ele, pede uma lista de todos os softwares que ele tem, quantidade, e quais são os softwares que ele tem de forma legal e tudo. E aí quando ele entregar esse documento, quer dizer, entregar não, ele não vai ter esse documento, e ele não vai ter como comprar. E tem como fazer alguns, vai lá e ignora. Aí a Microsoft um dia vai lá e bate lá. Cara, bate lá e atua, vai em cima dele, e ele tem um resguardo que ele pode utilizar, que a culpa não é dele. A culpa é do TI que não explicou para ele. Por isso que eu sempre em minhas aulas, desde que eu comecei, desde que eu passei por uma situação dessa em 2008, é importante deixar tudo documentado por e-mail, por mensagem e claramente tudo, tudo, tudo. Pra, tipo, olha só, olha aqui, ó. Por quê, gente? Porque num caso como esse, quem vai se ferrar principalmente vai ser o cara do TI. Na Microsoft não vai chegar em cima dele, óbvio, mas o cara, ele vai poder ter argumentos para poder chegar em cima desse técnico aí, o dono da empresa, de propósito. Então, é por isso que eu falo, às vezes a gente quer ganhar, a gente vê uma oportunidade de ganhar, e a gente tem mais oportunidade de perder do que de ganhar, tá? Então tomem muito cuidado, se vocês perceberem algum tipo de situação dessa, é mais fácil deixar para lá. A empresa se ela quiser começar todo um projeto desse, que ela comece de forma certa. Explica para ela a importância de começar de forma certa. Senão no futuro até mesmo você vai ter dor de cabeça. Beleza, gente? Então, eu espero que assim, vocês tomem consciência disso daí. Eu sempre explico, eu faço questão de explicar, de deixar bem detalhado em aula. Parece ser uma coisa chata, mas assim, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível hoje em dia. Hoje em dia tudo acaba remetendo a processo. Onde você pode ir lá e processar. Agora melhorou um pouco, porque tem uma questão aí que se você perde a causa, você acaba pagando as custas de processo. Então já não está mais assim,
Não tá mais assim tão fácil assim. Então, mesmo se você declarar que você não tem condições de pagar, tá? Para quem não sabe, a justiça ela não é de graça, tá? Justiça, se no Brasil, ela é paga. É porque você declara gratuidade, dependendo o advogado, teu advogado geralmente faz ali, ou o defensor público faz ali, mas existem custos, tá bom? E quem paga é quem perde. E pode ser que você perca, dependendo da ação que você vai abrir. Então vamos lá, tá? Vamos começar? Eu vou passar aqui para vocês aqui. Peraí. Vamos lá. Vamos procurar primeiro os computadores, tá? Vou colocar aqui, ó, comprar computador desktop. Vamos lá, Kabum. Olha quais são os sites que aparecem aqui. Kabum é uma boa. E eu vou botar aqui Dell. Dell Computadores. Dell Computadores. Vamos em desktops. Para residências e escritórios residenciais. Escritórios residenciais, para quem não sabe, é o famoso home office. Então vamos ver quanto que está um computador, um desktop aí. Ó, na Dell sempre vai ser caro, tá? Mas é importante que vocês ofereçam mais de um modelo de oportunidade. Então vamos lá, vamos colocar aqui esse computador aqui, ó. Você vê que ele está com Linux para poder baratear e que está com Windows Home. O Windows Home, gente, se for para uma empresa, ele não serve. O próprio nome está aqui, Home. Tá. Se for para um escritório home office, Pedro, máquina pessoal, sim, aí sim. Aí você pode. Mas quando já tem um número grande aí, não pode. Então, vamos lá. Sistema operacional, vou colocar o Windows 10. Aqui provavelmente só vai vir com a versão Home. Deixa eu ver aqui. Então, ó, aqui já tá, ele está para uso doméstico. Deixa eu colocar para o uso. Aqui eu estou colocando uma observação de que é como se fosse para como se fosse desktop, tá? Mas eu, para ser sincero, eu prefiro indicar notebook hoje. É mais fácil de trabalhar também. Gente, para uma máquina de escritório hoje, tá certo que até 4 gigas dá, tá? Para funções comuns, podemos colocar vamos colocar uma maquinazinha barata, né? Um disco de 500 hoje tá bom, tudo a gente vai trabalhar na nuvem. Eu não tenho, ó, que Linux, agora sim. Olha a diferença do Linux para o sistema operacional Linux, Ubuntu e para o Windows Pro. Vocês têm uma ideia aí que é uma diferença legal, ó. Então, eu vou vir aqui, configure e compre. Ah tá, esse aqui já vem com monitor. Vamos lá.
Windows 10. Esse aqui já vem completinho. Ó, praticamente R$ 3.000. Então, vamos adicionar no carrinho. Aqui vai perguntar se você quer outro tipo de monitor, né? O monitor padrão, a assistência técnica deles, assistência técnica da Dell, eu acho legal. Inclusive, eu acho legal até incluir pelo menos uns 3 anos. Você pode colocar, já pode passar para o cliente, tá? Esse suporte Plus, ele ele é para contra danos, né, que você mesmo causou. Você foi lá e quebrou o monitor, você foi lá e deixou a máquina cair. Também é legal. Ó, mas você vê que ele já alterou já o valor, né? Mas aí pelo menos um ano tá bom. Se você já quiser comprar o Office, gente, o Office ele está esse valor aqui. Se você quiser comprar o Office já o completo, e aí você tem a oportunidade de mostrar para o seu cliente o Office 365, que ele vai pagar mensalidade, que é mais fácil, na minha opinião, tá? Ele já diz aqui, ó, não está incluído, só está incluída a avaliação. Antivírus para o cliente, dependendo, acho que não tem nenhum. Você pode indicar outro tipo de antivírus ou instalar um antivírus gratuito. Eu recomendo instalar um outro antivírus. Particularmente, eu não gosto do McAfee, mas eu gosto do Panda. Mas aí, claro, é uma questão minha, né? Se quiser contratar aqui o antivírus diretamente, já 36 meses. Pô, legal. Aqui são 24 meses. E aí, beleza. Ele já vem, na verdade, com 36 meses, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ele já vem com 36 meses já. Legal. Então, mais fácil utilizar ele. Então, próximo passo. Então, gente, quanto que saiu aqui? 3.000. Ó. Ele vai perguntar se você quer mais um acessório. Ele já vem já no teclado e mouse padrão deles. Mas aqui, vamos lá. Então, 3.274 vezes 10. É isso aí mesmo. Que ele vai pagar de máquina na Dell. Esse valor. Agora vamos ver na Kabum. Kabum também tem uns computadores legais. Eu não acho que eles deveriam até aproveitar e me pagar, né? Para eu estar fazendo merchandising dos computadores do site deles para comprar com eles. Bem, aqui vamos ver se a gente consegue encontrar algumas promoções. Nossa, tá caro. Aqui, Lenovo, computador. Tá. Vem com SSD, vem com um monte de coisa também. Vamos com valor crescente. Gente, pelo amor de Deus, tá? Celeron. Nunca inventem de comprar máquina com Celeron. Então vamos ver. Aqui ele tá primeiro fazendo só com desktop. All-in-One. O All-in-One ele é mais prático, mas também quando dá problema, eu particularmente eu não recomendo. Você vê, e aqui, vamos marcar aqui processadores. Vamos colocar aqui um Core i3 pelo menos. Ó, Core i3, 4 GB, 120
Esse aqui vem com Linux. Linux. Provavelmente, acho que pelo que eu me lembre... Ah, tá, aqui. Caramba, sabe o que eu achei interessante? É que essas máquinas aqui da Lenovo, elas estão tão caras quanto o... Elas estão tão caras quanto a Dell. Mas a Lenovo também, ela está trabalhando ultimamente, tá trabalhando direitinho. Então, gente, essa é a forma que você faz que você faz um orçamento, tá? Tem gente que acha que o orçamento tem alguma fórmula mágica. Eu já ouvi de um empresário já que acha que tem uma fórmula mágica de você fazer um levantamento e enviar uma proposta, assim. É claro que é importante, de repente, se for na sua localidade, você fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a Santa Efigênia. Você pode conversar com algum comerciante lá e fazer uma parceria. É importante. No Rio, que aí são os dois locais onde eu conheço melhor a concentração disso, né? A gente tem o edifício central, que fica ali na Rio Branco, ali, Avenida Rio Branco, bem no centrão mesmo do Rio. Você consegue. Aí você tem que ver na sua região. Aí tem uma que eu fui em Campinas agora também que eu não lembro onde é que é. Bem, aqui. Isso aqui é só, você vê aqui que é só o computador. Aí tá falando aqui que deu uma baixada, te dá as condições de pagamento se for parcelado, mas você vê que é só o desktop. Aqui também é só o desktop, que é da HP, tá? E a HP, ela tem me surpreendido, ela tem umas máquinas também que são interessantes, tá? Então assim, vamos ver quanto é que tá um monitor. E aí o monitor, vamos colocar que ele tá uns 480 reais. Aí vamos fazer os cálculos aqui, ó. 2.089 mais 480. Mais um teclado e mouse que vai sair uns 80 reais. Então a gente tem aqui 2.649. Isso com garantia de 1 ano, tá? Das máquinas. Vezes 10 máquinas. 26 mil. De 26 mil para 32 mil deu um pulo legal, mas o outro compensa mais. Então daí você já tem já aqui, ó, um cálculo aqui de quanto aproximadamente você vai gastar. Quanto que você vai gastar com máquina que você, na verdade, você vai passar para o cliente. E aí o cliente ele tem a oportunidade de parcelar, ele negocia e tudo. Configuração aqui padrão também. Eu, na minha opinião, eu olhando como um empreendedor e olhando para o futuro, eu investiria na Dell, tá? Mas tem muitos que não vão concordar. Acredito que vocês também concordem que a melhor opção seria a Dell. Mas bem, agora cadê? Eu vou passar aqui para vocês para a gente poder fazer o cálculo de quanto que a gente cobra por este serviço.
Isso daqui vai estar anexado, tá? Isso aqui foi uma lista que eu elaborei com alguns serviços e preços. Aqui vocês vão ter também ideia para quem está começando ter uma ideia de quanto cobrar. Mas vamos lá. Qual é a melhor forma? Eu coloquei aqui formatação simples. É R$50. É R$150, tá? E a formatação completa é isso. Por quê? Agora, Pedro, eu vi aqui visita, acompanhamento, aqui deslocamento fora da cidade, sim. Essa questão de deslocamento, eu até coloquei aqui, foi numa. Isso aqui depois eu vou dar uma mudada, porque isso daqui é um treinamento que eu dei no Rio, tá? Aí tá aqui mais voltado aqui para a cidade do Rio. Mas esse KM aqui é geral, tá? Você pode cobrar, caso você vá de carro, você cobra o KM. E detalhe, tá? Um detalhe muito importante. Se você passar tudo isso, se for cobrar por hora, se você for passar para o cliente, se for passar tudo calculados por hora, ele não vai entender muito a jogada, então ele vai achar, ele automaticamente ele vai achar que tá caro. O que você tem que fazer é explicar o máximo possível do que você vai fazer. Isso sim, você vai instalar o Windows, você vai instalar o software, você vai montar a máquina, montar a estrutura. E aí vai. Beleza. Daí, por exemplo, por que, Pedro, que se o cliente chegar e falar assim, quero pagar por hora, mas por hora, cara, para formatar uma máquina pode ser que vá levar mais de 2 horas. Aí você tem que explicar para o cliente. Já teve cliente meu que eu falei que a hora era 60, e aí eu falei que para formatar 150. Aí ele chegou e ele falou, não, para formatação completa com backup era 250. Aí ele falou assim, mas quanto tempo você leva para formatar? Umas 2, 3 horas. Então cobra por hora. Eu falei assim, tá, beleza. Então, mas se eu levar mais 3 horas aqui, não. Você está falando que mas é aproximadamente. Então pode dar algum problema, pode dar um problema com o software, pode dar um problema em alguma coisa aqui que eu leve mais horas. Gente, já formatei máquina em 50 minutos. Era um SSD, instalei todos os softwares, instalei o programa, instalei tudo, pum! Rápido, foi muito rápido. Tipo, quando eu fui ver, e na época eu cobrei, eu não tinha backup, né? Porque o cliente ele tinha comprado uma máquina e aí ele colocou um SSD, eu só fiz a substituição, né? Pá. E aí pediu para instalar. Então, assim, foi muito rápido, ele não tinha backup, não tinha nada. Aí ele até me zoou, chegou me falando que R$150 e tal. R$150 mais mole da sua vida. Eu falei, não, o dinheiro mais mole da minha vida foi quando eu fiz um serviço de 5 minutos, que foi R$1.500, mas era para uma empresa. É uma empresa que ela já estava parada já há diversos dias por causa do servidor. Em outras aulas, inclusive, eu já expliquei já esse assunto, né? Que é uma função que tem da placa de rede, que a placa de rede também pode entrar em modo espera. Então, ninguém sabia isso na época, o pessoal trocou até de placa de rede e o Windows resolveu fazer essa configuração. Pode ter sido alguma atualização que fez, o que for. Enfim, ninguém localizou esse problema, eu localizei rápido. E eu já tinha falado, como era um local longe, eu falei que o meu valor para poder ir lá, para poder resolver, era esse, independente do tempo. Eu poderia ter levado uns 2 dias, como levei somente alguns minutos. Mas enfim. Então, Pedro, como é que eu faço para poder cobrar? Eu cobro os 150? Cara, você dá um desconto, né, pro cara. Você conversa, vê ali que é 10 máquinas, e aí fica a sua negociação em quanto tempo você vai levar. Então, por isso que eu apresentei ontem o Harrisboot, falei sobre o Acronis, tem um Ghost, criar uma imagem ali da máquina, aplicar em todas as máquinas. Você fazendo tudo direito, ali de 10 a 30 máquinas, eu coloquei o valor de 10 para a gente ter uma ideia, mas tipo,
10 máquinas você fazendo direitinho, você leva umas 3 horas. Isso se você tiver também, se você quiser fazer as coisas rápidas e quiser investir, você vai ter ali uns 3, 4 pendrives para poder fazer a instalação ali e vai ter uns 2 HDs externos. Então vai aplicar, vai tirar numa máquina, vai colocar na outra, vai aplicar, vai colocar na outra. E assim você faz rápido e consegue fazer sozinho também, inclusive. Quiser alguém para te ajudar também, ótimo. Então vamos lá. Como você não vai montar uma máquina do zero, e eu já vou dar uma ideia mais ou menos de como seria montando uma máquina, mas como você não vai montar uma máquina do zero, vai ser uma máquina já montada, o máximo que você vai fazer é organizar, então você não vai cobrar só o preço da formatação. Vamos colocar ali que tipo 10 máquinas é R$ 1.500. Aí, obviamente, você vai perguntar para o cliente se ele quer pagar isso à vista, se ele vai pagar à vista, óbvio, né? Hoje existe essa lei, que você pode cobrar um outro valor no cartão. E hoje a coisa mais fácil que tem é você ter uma maquininha de cartão, gente. Então, você pode hoje dar desconto. Então, você pode falar, vai aceitar, vai ser no cartão? Vai ser no cartão. Então, no cartão ali, se você incluir, vamos supor, 6 vezes, coloca um valor ali de 30% a mais. Então, mais 30%, então 9 mil e... 9 mil. 1.950. Mas aí, se ele pagar à vista, ali no gênero, você dá uns 10% de desconto. Então, vamos supor, menos... Opa, peraí. 500 menos 10%. Então, 1.350, o cara já te dá o dinheiro ali nas 50%, é bom já receber de entrada também pelos seus custos. Você vai ter, o cliente aprovou, já espera já ele pagar os outros 50%, que é outra coisa importante também, tá? Além de manter tudo documentado, tentem sempre pegar alguma coisa adiantado. Por que pegar alguma coisa adiantado, ô Pedro? Porque a gente trabalha com. A gente convive com pessoas que não possuem uma boa índole. Infelizmente. Então vocês podem ter problemas com algumas pessoas quando a gente fala de pagamento. Eu passei por uma situação aqui em São Paulo, vou dar um exemplo, né? Que eu fui para o interior de São Paulo, eu cheguei numa cidade aqui que é uma empresa até entre pequena e médio porte. Eu conversei com o dono pareceu de uma indústria, o dono me pareceu super sério, pareceu assim uma empresa super séria. Fiz uma consultoria lá, passei para ele tudo que tinha que fazer, falei tudo e eu falei com ele, deixei claro. Cheguei e falei com ele, tá? Inclusive eu fiquei sabendo que esse tipo de prática que eu fiz, inclusive, na verdade, dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele não pode, eu fiquei sabendo esses dias, você não pode transformar um orçamento numa visita. Mas, a princípio, o que eu fui fazer foi uma consultoria, tá? Que aí o valor de consultoria, ele é diferente, mas... então, eu cheguei lá e dei uma olhada no ambiente dele e passei para ele melhorias do que ele podia fazer no ambiente. Automaticamente, a partir dali, eu comecei a fazer um orçamento. Só que aí separa minha consultoria de ter ido lá e o orçamento que eu comecei a fazer de quanto ficaria um serviço para poder mudar tudo ali. Então, na verdade, foram 2 serviços. E aí eu falei com ele, olha, se você não for fechar o valor de serviço comigo, eu vou te cobrar consultoria, tá?
E aí tudo bem. E aí ele falou, não, eu vou fazer o serviço com vocês. Eu deixei tudo documentado, enviei por e-mail, enviei. Ele falou para mim que ia fechar o serviço comigo, falou até que eu poderia ficar hospedado na casa dele e tudo. E aí beleza. Aí passou, ele falou, ah, semana que vem a gente de repente já começa. Aí fui, mandei uma mensagem para ele, falou que estava enrolado, aí mandei mensagem de novo para ele, falou que estava enrolado e tal. E aí me deparei com um certo dia que o número dele, quando fui conversar com ele de novo, estava bloqueado. Ele me bloqueou. Ou seja, ele me passou a perna. E o custo que eu tive da passagem, eu arquei ali com o meu dinheiro. Então, isso porque ele me pareceu bastante convincente. Mas hoje, o que, que você pode fazer? Pelo menos, se você vê que é um serviço de consultoria, o certo seria você já levar uma máquina ali e você já tentar cobrar na hora aquele serviço, tá? E aqui eu deixei, inclusive, aqui uns valores de consultoria por hora, tá? Então, gente, o consultoria, só para que vocês possam entender, quando eu falo uma consultoria, tem gente que se nomeia consultor e nem sabe o que é a palavra consultor, tá? É quando você vai entrar em contato com o seu cliente. O cliente, quer dizer, você vai até o seu cliente, você vai analisar como é que está a empresa e você vai passar para ele o estado atual e quais são as melhorias. Isso não significa especificamente que você vai fazer. Você vai fazer um relatório para ele do que ele precisa melhorar, tá? Então isso é muito importante hoje. As empresas hoje, elas, ano passado eu fui numa empresa justamente que daqui de São Paulo também em Pinheiros, que ela sentia falta justamente disso. A empresa que ela tinha contratado para fazer serviços só ia lá quando tinha algum problema. Ela queria que pelo menos fosse alguma empresa que soubesse. A empresa, gente, ela tinha 7 computadores, do nada surgiu 30. E a própria empresa que prestava serviço não tinha nem ideia que isso tinha acontecido. E não tinha ideia, não tinha feito um levantamento, não tinha feito um estudo, não tinha feito nada, não sabia nem, eles não sabiam nem que eles estavam começando. Então, isso a gente vai falar mais em outras aulas, mas para que vocês tenham pelo menos uma ideia, tá? É bom você pelo menos uma vez por mês você ir no cliente, você fazer um levantamento, mesmo que seja aquele cliente que não queira nenhum tipo de melhoria, mas fale alguma coisa, converse. Até mesmo a Karina, ela sabe que é, cliente hoje ele quer uma atenção, hoje ele quer que você pelo menos ligue para ele, pelo menos uma vez por mês, perguntando se ele está precisando de alguma coisa, se está tudo ok, e que principalmente você atenda o cliente quando ele ligue de alguma forma. Ele, ele quer saber que ele está pagando por um serviço, entendeu? Você vê, por exemplo, te dar um exemplo, Netflix ele está ali, assinatura, Netflix, ela podia muito bem chegar e não te avisar em nada. Te avisar em nada, não avisar que tem filme novo, não avisar em nada. Mas ela, querendo ou não, ela fez aquele estudo, logo quando você entra, você cria um perfil, ela faz um estudo para tentar te recomendar quais são os melhores filmes relacionados ao seu perfil. Daí o que ela faz? Ela, a cada momento assim, ela vai lá e te manda. Ó, Pedro, a gente sugeriu aqui um filme. Geralmente quando você está há muito tempo sem abrir o Netflix, né? E sugerimos esse filme aqui para você ver. Olha, veja esse filme. Eu acho muito interessante isso. E é o que a gente deve fazer também com os nossos clientes, tá? Então, a princípio, tá? Façam um cálculo de quanto que vocês vão cobrar para o cliente, passem
o orçamento que vocês fizeram, passem detalhadamente com um link para o cliente, ó, compra aqui, compra assim, o valor ficou, dá um resumo, manda o link, que aí o cliente mesmo compra, e pode ser no e-mail, bem tranquilo, tá? Isso a princípio, depois eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz outros tipos de propostas, mas essas são propostas um pouco mais complexas. Isso no decorrer do curso, a gente vai ver como é que faz, tá? Mas, inclusive, essa parte de parcerias também, que é muito importante, a gente tentar de todas as formas, a gente reter o cliente com algum tipo de serviço, seja com software, seja algum software específico de antivírus, ou um software que a empresa utilize, o que for, para a gente poder conseguir sempre mais clientes. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Então, tá. Então, beleza, galera. Qualquer coisa, então, é só procurar, tá? Eu vou parar aqui a gravação.